Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E começa a acontecer aquilo que o Blog da Cidadania vem antecipando já há bastante tempo. São inúmeras as razões para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro. Está demorando por conta de dois fatores. Primeiro fator, ele não está no Brasil e qualquer discussão precipitada sobre uma possível prisão dele pode ensejar a sua fuga, ou seja, pode assustá-lo e ele vai voar de lá dos Estados Unidos, no caso que seria mais fácil, porque lá realmente para impedi-lo de deixar o país e fugir vai ser mais difícil, porque ele não é cidadão norte-americano e ele não cometeu nenhum crime que se saiba em território norte-americano, então ele tem como sair de lá com grande facilidade e ir para algum país, como por exemplo a Arábia Saudita, que não tenha tratado de extradição com o Brasil, e se isso acontecer realmente não vai ter maiores problemas para ele ficar longe da lei brasileira, além do que, segundo ele, pelo menos a Itália lhe concederia a cidadania, e se ele for considerado cidadão italiano, se ele ganhar a cidadania italiana, para impedir, para conseguir que ele seja deportado, a dificuldade é muito grande. E é muito grande por ser um cidadão daquele país. O máximo que a Itália poderia oferecer ao Brasil num caso desse seria prendê-lo lá na Itália, não é? Por ser cidadão italiano. Então há rotas de fuga possíveis para Bolsonaro e por conta disso as autoridades têm tido cuidado. Porém, já ficou claro que ele não pretende voltar. Vamos analisar o seguinte: as razões para a Polícia Federal ter anunciado uma provável prisão do Bolsonaro até o mês de abril. Vamos analisar o que acontece. Ele deixou o Brasil, e isso é um agravante, como você vai ver agora, na reportagem que saiu no UOL agora há pouco. Ele prometeu ficar no Brasil até dia 1º de janeiro, mesmo não transmitindo o cargo para o Lula, e viajou 2 dias antes, no dia 30. Por que é que ele viajou no dia 30? Porque ele viajou ainda na condição de presidente da República, tendo a regalia de um tipo de visto chamado A1, que é para chefes de Estado, é mais que um passaporte diplomático. Então ele tem a entrada no país automática por ser o mandatário de um país que tem relações comerciais e diplomáticas com os Estados Unidos. Então ele entra lá sem a maior dificuldade e ele esperava inclusive que esse visto perdurasse por ele ter entrado lá com ele. Mas esse visto especial para um presidente da República perdeu o efeito durante a vigência dele lá. Ele está lá inclusive sem visto, mas não é deportado porque ele pode requerer um visto de turista. Ele já é alguém que tem hábito de viajar para os Estados Unidos, e tudo isso está em tratativas, e essas tratativas são demoradas, porque tem a questão diplomática, tem questão política interna dos Estados Unidos. A gente não pode deixar de entender que os Estados Unidos têm uma parte da sociedade muito grande da mesma ideologia do Bolsonaro, uma parte da sociedade americana, não é? São os trumpistas, não é? Os eleitores do Trump, o grupo político do Partido Republicano, é tudo gente igual o gado daqui, igual os bolsonaristas daqui. E eles têm uma força política muito grande lá nos Estados Unidos. E você tem a maioria, pelo menos eventual, que venceu a eleição de 2020, que é a maioria democrata, que é uma maioria tênue também, não é? O Brasil ele repetiu muito o que aconteceu na política americana. Então também tem todas essas dificuldades por o Bolsonaro estar fora. Porém, o que acontece? O Bolsonaro ele viaja. Primeiro, ele mente
não é? E diz que vai viajar no dia 1º e viaja antes, inclusive para não correr o risco de ser impedido de viajar. Muito bem, ele viajou para os Estados Unidos e com isso ele, de certa forma, ele atrapalhou as investigações, não é? E cometeu um crime aí que você já vai ver, que eu separei até para vocês, que está inscrito no Código Penal e é o que está movendo a Polícia Federal, entre outros fatores. Então, o que está acontecendo neste momento é que a Polícia Federal já entendeu que o Bolsonaro não vai voltar. Ele não vai voltar. Ele fica dizendo que vai voltar para criar expectativa, para provocar efeitos políticos e para tentar jogar areia no olho das autoridades. Mas ele prometeu voltar no fim de fevereiro. Ia ficar 2 meses lá, não é? Ficar janeiro, fevereiro e voltaria para o Brasil no fim de fevereiro. Depois ele mudou de fevereiro para março. Não, agora vou voltar no começo de março. Aí disse que não ia mais voltar no começo de março, ia voltar no fim de março. Depois mandou dizer que ia voltar em meados de abril. E agora ele volta a não ter data para voltar. Ele volta a não voltar. Volta a não ter uma data definida para voltar. E há interrogatório para fazer contra ele por conta dos atos antidemocráticos, da tentativa de golpe, agora do caso das joias, o caso do cartão corporativo que estava sendo usado por laranjas. Tem uma tonelada de processos, inclusive processos antigos que estão sendo reabertos, porque enquanto ele foi presidente da República, ele não poderia ser processado por nenhum crime ou acusação anterior ao mandato presidencial. Então, durante o mandato presidencial, todos os processos contra um presidente eles são suspensos e só voltam a tramitar quando esse presidente ele deixa o cargo. Então agora volta a tramitar, por exemplo, a acusação de incitação ao estupro, quando ele disse na Câmara dos Deputados, na tribuna na Câmara dos Deputados, que só não estupraria a então deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merecia ser estuprada. Isso é apologia ao estupro em qualquer lugar do planeta, não é? E o processo agora recomeça a andar. Mas as razões que fazem com que o Bolsonaro esteja aí cada dia mais próximo da prisão, de uma prisão inevitável, não vai ter como não fazer isso. E na verdade, o que vai acontecer, do jeito que as coisas estão indo, é que o Bolsonaro não vai voltar, ele vai fugir, né? Até porque o trâmite para pedir a extradição dele é demorado. Porque veja, não basta o Biden, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele odeia o Bolsonaro. O Bolsonaro trabalhou contra a eleição dele, insultou o Biden, demorou 6 meses para reconhecer a vitória do Biden. Mas acontece que o Biden ele não tem todo esse poder, presidente norte-americano como brasileiro não tem todo esse poder, e você tem metade do parlamento norte-americano é de extrema direita como o Bolsonaro, então é tudo muito difícil, tem muita pressão política. Então, no momento, a PF diz que o Bolsonaro tem que voltar até abril, senão vai ser preso. Só que essa ordem de prisão para ele nos Estados Unidos, isso não é automático como aqui. Isso aí vai depender de passar pelas instâncias todas dos Estados Unidos e até decidirem tudo isso, ele já fugiu. Não é? Esse próprio anúncio de hoje, nessa reportagem do UOL que você vai ver agora, já é um indicativo para ele de que ele vai começar a pensar na fuga. Tanto que ele falou muitas vezes, não é, que jamais iria se deixar prender, que ele reagiria à bala, mas reagir à bala é conversa fiada, né, de um pretenso valentão. Ele não vai reagir à bala, ele vai reagir na sola do sapato mesmo, vai sair correndo, vai fugir. Então vamos ver essa matéria que saiu na manhã de hoje, sábado, né, dia 11 de março, no portal UOL. Então aqui você vê matéria da repórter Carolina Brígido no Universo Online. Polícia Federal estuda pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril.
Essa questão de estuda, isso é realmente uma questão política, mas os fatos são os fatos. E se a gente for, porque a decisão para essa prisão vai ser do Supremo, se isso for decidido pelo Supremo, né, ou até por um juiz de primeira instância, também é possível que faça isso, o pedido de prisão dele vai prosperar rapidamente e com embasamento. Porque se o Bolsonaro não voltar, ele vai dar embasamento para esse pedido de prisão, de extradição, de tudo isso. Aí ele vai passar a ser um foragido. Eu quero comentar com você essa matéria sobre a Polícia Federal pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. E essa matéria, ela fala sobre uma condicionante, mas na verdade, se formos ver a decisão as decisões recentes, os pronunciamentos recentes do Supremo Tribunal Federal, vamos ver que há uma disposição para a prisão do Bolsonaro diante dos fatos e diante da possibilidade de obstrução da justiça. Mas não podemos nos esquecer que qualquer juiz pode pedir, de primeira instância, pode pedir a prisão dele. Mas o que acontece nesse momento é que a prisão do Bolsonaro, muita gente diz que não ocorreria porque a Polícia Federal não conseguiu prender o Alan dos Santos, aquele blogueiro com aquelas gengivas grandes lá que fica insultando o Alexandre de Moraes, não é? Esse caso do Alan dos Santos, dizem, mas eles não conseguiram nem extraditar o Alan dos Santos, quanto mais o Bolsonaro. Primeiro que Alan dos Santos e Bolsonaro são dois cidadãos absolutamente iguais neste momento, não é? Alan dos Santos e Bolsonaro não tem diferenciação nenhuma perante a lei norte-americana. O fato de Bolsonaro ser ex-presidente não muda nada, não é? Ele é um cidadão comum, sem nenhum tipo de privilégio legal. A prisão dele pode ser decretada no estalar de dedos. O Alan dos Santos, os trâmites para a deportação dele começaram só depois que o Lula assumiu, porque o Bolsonaro, o governo brasileiro é que teria que ter pedido a extradição dele. Apesar da ordem de prisão do STF, quem deveria ter pedido, quem poderia pedir a prisão do a deportação do Alan dos Santos seria o governo Bolsonaro, que obviamente não pediu. Então o processo começou depois, o processo de extradição do Alan dos Santos começou depois do ataque de 8 de janeiro, da tentativa de golpe de 8 de janeiro, então tem mais ou menos um mês, e isso tem um trâmite. As autoridades norte-americanas vão querer investigar, tem pressão do Partido Republicano, da direita americana em defesa desse sujeito. Então vai ser complicado? Vai demorar um tempo e ele pode sim fugir. Isso não significa que a prisão não vai ser decretada, não é? Porque se essa prisão não é decretada, aí abre-se um precedente gigantesco no Brasil que vai justificar que outras prisões não sejam decretadas. Se você conversar, como eu fiz, com autoridade policial, e um jurista especialista na área penal, como eu também já fiz, você vai ouvir o seguinte: a lei funciona através do exemplo, através da dissuasão ao cometimento de crimes. Se você mostra que uma pessoa está acima da lei, num processo que alguém tenha um pedido de prisão feito, vai dizer, não, mas tem o caso Bolsonaro, por exemplo, onde ele ficou livre, leve e solto, por que vai prender a mim? E isso funciona na justiça porque é um precedente, não é? Você cria um precedente ao não cumprir a lei em relação ao Bolsonaro, e inclusive essa matéria, como você vai ver aqui, ela cita o artigo 302 do Código de Processo Penal. Você tem o Código Penal, que é aquele código que diz o que é proibido, o que dá cadeia, o que não dá cadeia, e você tem o Código de Processo Penal, que indica como funciona o processo penal, que etapas, que prazos, que procedimentos. Então são duas coisas diferentes que muita gente confunde
o CPP com o CP, que é o Código Penal, e o Código de Processo Penal. Então o Código Penal, o Código de Processo Penal determina algumas coisas que nós vamos ver aqui. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, e é encontrado logo depois com instrumentos, armas, tal. Então, nesse artigo aqui, ele comporta o entendimento de que o não comparecimento do Bolsonaro ao Brasil, enquanto ele está suspeito, está sendo considerado suspeito de crimes, é obstrução da justiça, que é isso aqui, embaraçar a investigação. A Lei 12.850 de 2013 define o conceito de organização criminosa e dispõe sobre regras de investigação criminal. Para economizar tempo de você, ela considera que você não pode atrapalhar a investigação com uma fuga, por exemplo. Quando você foge, você está obstruindo o curso da justiça, não é? Então ali existe todo um arcabouço legal para impedir isso. Então vamos dar uma olhadinha no que diz a matéria. Investigadores da Polícia Federal consideram pedir a prisão do Bolsonaro se ele não voltar até abril. A avaliação é que se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do distrito de culpa, previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão. Veja, é evasão do distrito da culpa. É evasão, é fuga do local onde ele está sendo processado. Entende? Então, evasão do distrito de culpa é fuga do local onde ele está sendo processado com o intuito de não responder pelos seus atos. O Bolsonaro está na Flórida desde 30 de dezembro, é alvo de apuração do STF por suposto envolvimento em atos antidemocráticos. Eles consideram, inclusive, o seguinte, que a matéria é longa para eu ler, vai ficar cansativo para você, então eu te relato. Há dois casos mais prementes para decretar a prisão do Bolsonaro. Um desses casos é basicamente a da tentativa de golpe, mas esse processo ainda demora um pouco porque ele vai ter que chegar à cadeia de comando daquela tentativa de golpe, e para chegar ao Bolsonaro vai precisar de mais algumas provas, apesar que tem muito indício já. Mas no caso das joias, por exemplo, aí já tem um caso de confissão. O Bolsonaro confessou que recebeu joias dentro da residência oficial do presidente da República, no Palácio do Planalto, sem que essas joias tivessem passado pela alfândega, ou seja, é contrabando, não é? Como eles dizem, é descaminho. E ele diz que as joias estão com ele, essas joias não poderiam estar com ele. Quer dizer, é uma inacreditável confissão de culpa, a gente não sabe se é burrice, se o que é, mas já há crimes cometidos aí e basta ser mandado uma carta precatória ao Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: o senhor tem que voltar para o Brasil para responder no inquérito tal. Se não voltar, é cana, pedido de extradição, e cana, isso é previsível há muito tempo, não é? No caso de Bolsonaro não voltar, e é a mesma coisa, se ele voltar, já existe, não é, antecedentes de que ele pode fugir de novo, porque ele já fugiu do Brasil. Então o Bolsonaro solto aqui no Brasil, vão começar a tentar estimular a volta daqueles acontecimentos, ele vai ser preso do mesmo jeito. Muita gente falou para mim: Eduardo, mas você fica vendendo ilusão, tal. É a mesma coisa que diziam quando eu dizia que o Sérgio Moro ia ser considerado suspeito, quando eu dizia que o Lula ia recuperar os direitos políticos. Diziam para mim: você está vendendo ilusão, Eduardo. E está aí o Lula, presidente da República. É só você olhar nos arquivos aqui do Blog da Cidadania, você vai ver quantos vídeos eu disse que os Estados Unidos iam apoiar o Lula, que a Globo ia apoiar o Lula. Muita gente ficou irada comigo por causa disso, né? Mas era previsível, como é previsível o que vai acontecer. Então, é aquela coisa. Podem não acreditar, mas lá na frente vão acreditar. Só que aqueles que disseram que eu estava vendendo ilusão vão ficar na moita, e os que
acreditaram vão dizer realmente você tinha razão. É assim que funcionam as coisas. O sujeito fala qualquer coisa e depois, quando cai a casa, ele não fala nada. Eu, por exemplo, eu digo aqui para você, se o Lula não tivesse recuperado seus direitos políticos, se ele não tivesse sido libertado, inclusive, que eu disse isso lá, desde 2018 eu vinha dizendo, não é, que aquela prisão dele não ia se sustentar, ele ia ser solto. Se ele não tivesse sido solto, eu vinha a público e ia dizer, olha gente, eu me enganei, eu achei que tinha tudo para ele ser solto. Se ele não recuperasse os direitos políticos, eu ia dizer, olha, para mim ele tinha que ter recuperado, eu errei. Não é? Mas eu não tive dúvida em me comprometer com aquilo, porque eu sabia que ia acontecer. Assim como eu sabia que não tinha como o Moro deixar de ser condenado tanto na ONU quanto no Supremo Tribunal Federal. E há dezenas de vídeos meus desde 2018, 17, desde 2017, aqui nesse canal eu dizia que o Sérgio Moro ia ser considerado suspeito, porque aquilo que ele fez, eu li a sentença dele contra o Lula, né? Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e eu posso dizer para você uma coisa, ninguém pode garantir nada nesta vida, mas a prisão do Bolsonaro é algo que não tem como deixar de ocorrer, porque o país vai afundar em corrupção e vai afundar em termos de imagem internacional se não cumprir a lei em relação ao Bolsonaro. Não é? Você vai ter uma dificuldade enorme no judiciário para prender as pessoas e, na verdade, a quantidade de crimes que ele cometeu já é uma bofetada na cara, é a desmoralização do poder judiciário das nossas instituições. Isso não vai acontecer no momento em que o Brasil está ressurgindo como nação soberana e uma nação séria. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.